Fala pessoal, começando aqui uma aula, estude comigo aqui de um resumo que eu fiz, um mapa mental que eu fiz sobre o assunto fonética, fonologia e acentuação gráfica. Bom, primeiro a gente começa entendendo o que é uma letra. A letra é um sinal gráfico da escrita. Por exemplo, A, B, C, D, E, todos esses símbolos são letras. Esse é um conceito bem básico. Agora o fonema é o som da fala. Por exemplo, da palavra pato. A palavra pato ela possui 4 letras: P-A-T-O, pato. E todas essas letras elas são pronunciadas. Portanto, a palavra pato tem 4 fonemas. Agora vamos para a palavra passo. Essa palavra ela tem 5 letras, porém o SS dessa palavra tem um único som. Então essa palavra ela tem 5 letras, mas ela possui só 4 fonemas, porque SS tem um único som. Agora, na palavra paz ou táxi. A palavra táxi ela também tem 4 letras, só que como o X tem um som de KS, táxi tem meio que um som de KS, então o X representa 2 fonemas nessa palavra. Então ela tem 4 letras, mas 5 fonemas. Sobre a palavra nascimento tem 10 letras, porém não se pronuncia o S aqui em nascimento, só se pronuncia o C. E o EM, ele tem um único som. Então essa palavra tem 10 letras, mas ela só tem 8 fonemas. Agora, pessoal, vamos falar um pouco sobre vogais, consoantes e semivogais. Bom, o que são vogais? Vogais são o centro da sílaba. A, E, I, O, U. Não há sílaba. Isso é muito importante, que não há sílaba sem uma vogal. A, E, I, O, U. O que são consoantes? Consoantes são fonemas marginais que só aparecem na sílaba com vogais. É o B, C, F, G. Tudo que não é vogal é consoante. Semivogais. Os fonemas I e U são semivogais quando formam uma sílaba com uma vogal. Por exemplo, a palavra livro. O L é uma consoante, o I é uma vogal, o V é uma consoante, o R é uma consoante e o O é uma vogal. Mas já na palavra feira, o F é uma consoante, o E é uma vogal e o I é uma semivogal. Porque na pronúncia da palavra feira, você percebe que o E também ele tem uma pronúncia mais forte. Feira. É uma pronúncia mais forte do que o I, né? Por isso o I é uma semivogal e o E é uma vogal. Na palavra seu também. Seu. Você vê que o E ele tem uma pronúncia mais forte do que o U, que nesse caso funciona como uma semivogal. Agora, pessoal, vamos falar sobre encontros vocálicos. Existem 3 tipos de encontros vocálicos, que são encontros de vogais, né? O ditongo, ele é o encontro de uma semivogal mais uma vogal. O ditongo ele pode ser crescente, quando é uma semivogal mais uma vogal, ou seja, um fraco e depois um forte, por isso é crescente. E aqui tem um exemplo da palavra quase, em que o U funciona como uma semivogal e o A funciona como uma vogal. O ditongo também ele pode ser decrescente, quando é primeiro uma vogal e depois uma semivogal. Por exemplo, a palavra muito, em que o U é uma vogal e o I é uma semivogal. Quando a gente pronuncia muito, se percebe que o U tem mais força do que o I. Por isso o U funciona como uma vogal e o I como uma semivogal. Esse é o ditongo decrescente. Sobre o ditongo oral. Na pronúncia, o ar passa pela boca. Por exemplo, caixa, peixe, mal e viu. Aqui tem um macetezinho que eu trouxe, que é só apertar o nariz e ver se o som não se altera. No caso do oral, como o som passa pela boca, quando você aperta o nariz, não é para o som se alterar. Por exemplo, eu vou falar agora caixa, peixe, mal e viu. Eu falei sem apertar o nariz. Agora eu vou apertar
E vocês vão ver que o som não vai se alterar, né? Caixa, peixe, mal e viu. Você viu que o som pode até se alterar, mas é muito pouco. Agora, vamos, por exemplo, para a questão do ditongo nasal, que é aí que o som se altera, vocês vão ver. O ditongo nasal, durante a pronúncia, o ar passa pela boca e pelo nariz. Por exemplo, da palavra mãe, cãibra, põe, vem e benzinho. O som se altera quando aperta o nariz e fala. Eu vou falar essas palavras aqui agora apertando o nariz. Mãe, cãibra, põe, vem e benzinho. Você vê que o som se altera aí muito quando eu aperto o nariz. É justamente porque eu estou impedindo a passagem de ar pelo nariz. Aqui é uma observação. An e en em posição final de palavras e en no interior de palavras são derivadas de palavras derivadas, são consideradas ditongos nasais. Agora, pessoal, vou falar sobre outro tipo de encontro vocálico, que é o tritongo. O tritongo ele é um encontro de uma semivogal, mais uma vogal, mais outra semivogal. Ele pode ser oral ou nasal, conforme o exemplo que eu dei. E aqui tem um exemplo de uma palavra que é um tritongo, que tem o encontro vocálico tritongo, que é Uruguai. Nesse caso aqui o U funciona como uma semivogal, o A como uma vogal e o I como uma semivogal. Uma observação, palavras como queijo não formam um tritongo, uma vez que não há presença de 3 sons vocálicos. Palavras como meia não formam um tritongo porque os 3 sons vocálicos não estão na mesma sílaba. Por exemplo, na palavra queijo, a gente não pronuncia o U, a gente só pronuncia o que é. Queijo. Por isso não há um tritongo, porque existem apenas 2 sons, 2 fonemas nessa sílaba kei, né? É que a palavra meia é separada em 2 sílabas, meia, pois o ei é um ditongo que não pode ser separado. E um outro encontro vocálico é o hiato, que é o encontro de 2 vogais em sílabas diferentes. Por exemplo, a palavra país. O hiato é o encontro de 2 vogais em sílabas diferentes. Uma sílaba é o pá e outra sílaba é o is. Por exemplo, também na palavra saída. Saída. Você vê que tem uma micropausa entre cada sílaba. Saída. Cabe uma micropausazinha entre cada sílaba da palavra. E o hiato é isso, o encontro de 2 vogais em sílabas diferentes. Agora vamos falar sobre encontros consonantais. Agrupamento de consoantes em um vocálico. Por exemplo, a palavra vidro. O DR aqui é o encontro de 2 consoantes. Plano, PL, é um encontro de 2 consoantes. E flor, o FL, é um encontro de 2 consoantes. Observação. Não ocorre encontro consonantal em palavras como campo e lenda, já que as letras M e N possuem o papel de semivogais, produzindo sons vocálicos. Dígrafo. Um dígrafo é um grupo de letras que representam um único som. Por exemplo, chuva e carro. Nesse caso, chuva, o CH ele tem o som de X. Então, são 2 letras que representam um único som, que é o som do X, chuva. No caso do carro, o RR também possui um único som, carro. Então, esse é o dígrafo, um grupo de letras que representam um único som. Agora, pessoal, vou falar um pouco sobre a divisão silábica. O que é uma sílaba? Uma sílaba, a base da sílaba é a vogal. Sem vogal não há sílaba. E a sílaba é um fonema ou um grupo de fonemas pronunciados em uma só emissão de voz. Por exemplo, banana. Aqui também dá para perceber que cabe uma micropausa entre cada sílaba. Banana. Tá vendo? É como se tivesse uma mini pausazinha entre cada sílaba da palavra. Sobre a divisão silábica, não se separa ditongo e tritongo. Por exemplo, ideia. O ei, nesse caso, é um ditongo. Por isso que ele fica
junto da palavra da letra D. Ele não se separa, não se separa de tongo. Ideia. Paraguai. O ai é um tritongo, por isso que ele não se separa na palavra Paraguai. Dígrafos também não se separam. LH, CH, NH, GU e QU. Por exemplo, carrinho, quente e maravilha. Não se separam. Encontre os consonantais puros perfeitos. Por exemplo, BL, CL, PL, FL, BR, CR, DR, GR, PR, TR, FR e VR. Por exemplo, aqui na palavra trevas, não se separa o TR. Por ele ser um encontro consonantal perfeito, mas também porque não dá para separar, porque senão a consoante, né, T, iria ficar separada em uma sílaba e ela ia ficar sem o acompanhamento de uma vogal. E não há sílaba sem vogal. Não se separam também grupos consonantais iniciais, por exemplo, PS, MN, PN e GN. O exemplo aqui de mnemônico, o M ele não se separa porque ele é um grupo consonantal inicial, mas também dá para seguir pela mesma lógica de que não há sílaba sem vogal. No mesmo caso para psicologia. Mesmo exemplo para psicologia, né? E na divisão silábica separam-se o hiato, por exemplo, moeda. Aqui o O funciona como uma vogal e o E como uma vogal também. Né? Na pronúncia da palavra moeda, você percebe que tem um grau de força de entonação no mesmo patamar do O e do E. Moeda, moeda, moeda. As duas vogais são fortes. Assim, elas formam um hiato e se separam na divisão silábica. Mesmo exemplo da palavra navio. O I e o O estão no mesmo grau de entonação e se formam um hiato e se separam na divisão silábica. Separam-se também os dígrafos. RR, SS, CS, SC cedilha, XC e XS. Por exemplo, carro e nascer. Essa questão do dígrafo é muito cobrada em provas. Na escola, pelo menos na minha escola, até eu aprendi lá que não pode deixar letras que têm o mesmo som juntas, porque senão elas brigam. É um macetezinho lá que os professores passavam pra gente. Encontros consonantais disjuntos também se separam. Por exemplo, PT, DV, GN, BS, FT, que não iniciam a palavra. Aqui eu trouxe o exemplo da palavra advogado. Você vê que cabe também uma pausa entre cada sílaba da palavra. Advogado. Tem uma mini pausa aí entre cada sílaba. Separam-se também vogais iguais. Exemplo, caveira e álcool. Você vê que tem um encontro de duas vogais iguais e por isso se separam. Agora, pessoal, a gente vai entrar num assunto mais profundo, que é a acentuação gráfica. E aqui acentuam-se todas as paroxítonas. O que são paroxítonas? Todas as proparoxítonas, desculpa. As palavras proparoxítonas são aquelas que têm a antepenúltima sílaba com uma sílaba tônica, ou seja, a sílaba que é pronunciada com mais força. As palavras proparoxítonas são aquelas que têm a antepenúltima sílaba com uma sílaba tônica, ou seja, a sílaba que é pronunciada com mais força. Por exemplo, a palavra vírgula. O LA é a última, GU é a penúltima e o VIR é a antepenúltima. E quando a gente, esse é até um macetezinho, né? Quando a gente grita a palavra vírgula, por exemplo, vírgula, você percebe que a sílaba que durou mais tempo durante esse mini grito que eu dei aqui, vírgula, foi o vir.
isso significa que essa sílaba é a sílaba tônica. E como ela está no antepenúltimo lugar, ela leva um acento. Acentua-se também, pessoal, as palavras paroxítonas. E o que são palavras paroxítonas? As palavras paroxítonas, elas são aquelas que têm a penúltima sílaba tônica com uma sílaba mais forte, ou seja, a sílaba que é pronunciada com mais força. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongo, aqui crescente ou decrescente, por exemplo, da palavra cerimônia. Cerimônia, você vê que a sílaba que durou mais tempo foi a sílaba mon. E ela está no penúltimo lugar, então ela era uma paroxítona. E ela é terminada no ditongo crescente, né? Nia. Por isso ela leva acento. Acentuam-se também as paroxítonas terminadas em todas essas letras aqui, que é um macete que eu deixo para a gente memorizar. É ler tudo, aqui, ó, da Linus Psan R1 on Chau. Linus Psan R1 on Chau. Todas as palavras terminadas nessas letras aqui, elas levam acento. Por exemplo, táxi termina em I. E ela é paroxítona, tem que ser paroxítona. Próton, a penúltima sílaba é a mais forte. Próton é a que dura mais tempo. E ela é terminada em paroxítona. Aí o mesmo vale para açúcar. Açúcar. A penúltima sílaba é a mais forte e ela é terminada em R. E o próton é terminado em on, né? Agora, pessoal, vou falar sobre as oxítonas. Se as paroxítonas são a antepenúltima sílaba mais forte, as proparoxítonas são a antepenúltima sílaba mais forte e as paroxítonas a penúltima, as oxítonas serão a última. A última sílaba é a mais forte. E acentuam-se todas as terminadas em a, es, os, em. Por exemplo, também e vovô. Também, quando a gente dá um gritinho desse aí, a gente percebe que o bem é a sílaba mais forte, ela está no último lugar e é terminada em a, e, o, ens. Então ela leva acento. O mesmo caso para vovô e o mesmo caso para café. Ela é terminada em e é uma oxítona, e então ela leva acento. Agora, pessoal, vou falar sobre os monossílabos tônicos. Acentua-se todos os monossílabos tônicos terminados em a, es, os. As, es, os. Por exemplo, aqui, pá, pé e pó. Eles são monossílabos tônicos. Acentuam-se também ditongos abertos ei, el e oi. Tônicos em oxítonas e monossílabos. Por exemplo, herói é uma oxítona e tem o ditongo aberto oi. Anéis é uma oxítona e tem o ditongo aberto ei, né? Que esses três aqui, ei, el e oi. E chapéu é uma oxítona e tem o ditongo aberto el. Acentuam-se também letras I e U tônicos quando formam um hiato com a vogal anterior. Por exemplo, país, sair e baú. Elas formam um hiato com a vogal anterior e são letras I e U, então elas levam acento. Sair forma um hiato com A, país forma hiato com A, sair, aqui o I forma hiato com A também, leva acento, e baú forma hiato com A, o U forma hiato com A e por isso leva acento. Aí tem umas exceções. I seguidos de NH na sílaba seguinte não é acentuado. Por exemplo, rainha. E U tônico antecedido por um ditongo não é acentuado. Por exemplo, aqui eu escrevi errado, aqui era feiura. Feiura não leva acento porque ele é antecedido por um ditongo. Feiura, esse ei é o ditongo, mesmo formando hiato aí, não leva acento porque é antecedido por um ditongo.
Agora, pessoal, deixei umas observações aqui para a gente fazer sobre o que é o ditongo aberto e o que é ditongo fechado. O ditongo aberto, apenas os ditongos orais podem ser considerados ditongos abertos. Nos ditongos orais, a passagem de ar é feita pela boca, que é o exemplo que eu falei. E no ditongo fechado, tanto os ditongos orais como os ditongos nasais podem ser considerados ditongos fechados. Nos ditongos nasais, a passagem de ar é feita pela boca e pelo nariz. Então, pessoal, esse foi o meu resumo. Esse é o resumo que eu estou usando aqui para estudar. E eu espero que eu tenha te ajudado aí. A intenção desse vídeo não é ser uma aula, né? Porque até eu não sou muito profissional na área. Eu estou aqui estudando e se eu puder contribuir, eu estou querendo contribuir aí com vocês também, para vocês também pegarem algum conhecimento. Isso aqui é um estude comigo, né? Não é uma aula porque eu não sou 100% profissional aí na área. Mas eu espero que eu tenha ajudado e se você puder me ajudar também, deixa o like, deixa um comentário aí de como eu posso melhorar, o que você acha aí que faltou na aula, que eu vou estar trazendo atualizações. Se você quer baixar esse mapa mental aqui para você, leia a descrição do vídeo que eu vou disponibilizar esse mapa mental aí na descrição. Muito obrigado e até a próxima.